Oi pessoal, tudo bem? Bora de bate-papo hoje, sem mais delongas. Já comentei lá no Instagram, então se você não me segue, me siga lá. Que né, eu tô lendo livro, eu sempre trago informação. Quando eu leio um livro, principalmente quando eu gosto do que eu tô lendo, eu sempre vou falando lá pelo Stories ou pelo TikTok, né? Eu falei pra vocês que eu achava o TikTok uma ferramenta muito inútil. Ainda acho, tá? Mas, né, se nós somos luzes, né? Se o Senhor não chamou pra ser luz em meio às trevas, né? Se a gente não fosse corromper, é claro, com aquilo, que se a gente fosse corromper, é melhor a gente nem passar perto, né? Mas se aquilo não for nos corromper e nós pudermos ser luz, né, nesse meio, então, né? Então dá pra gente, se tem muita informação inútil e ruim lá, a gente pode colocar, então, informações boas, né? Que edifiquem, né? Então, o que eu gostaria de falar pra vocês é que eu estou lendo esse livro, ó, Vozes Femininas dos Avivamentos, de Ruth Salviano. Achei esse livro igual Reformadoras? Já adiantando que não achei. Reformadoras pra mim foi uma descoberta. Foi até minha mãe que me mandou um vídeo dela, né? Um podcast pra mim conhecer ela. E aí o primeiro livro que eu comprei da Ruth foi Reformadoras. E Reformadoras pra mim foi muito precioso, porque ali eu tive uma perspectiva da função de nós mulheres, né, na igreja, na sociedade, mulheres cristãs, né? É mais ou menos de acordo com aquilo que eu estava imaginando que fosse, né? Mas eu não tinha ainda exemplos práticos, né, sobre. E Reformadoras foi esses exemplos práticos que eu precisava para afirmar que algumas coisas, algumas ideias, não ideias da minha cabeça, mas algumas coisas do meu coração estavam realmente condizentes com a palavra de Deus. Então, para você se situar melhor aí, eu sugiro que você veja os vídeos que eu falei sobre submissão bíblica. Lá eu coloco um pouco do meu coração, das coisas que eu aprendi, né, lendo a Bíblia e coisas do meu coração mesmo, coisas pessoais minhas, que eu acho ser bíblico, né, que eu acho que faz parte de uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Ao mesmo tempo que eu sou completamente contra o feminismo, eu também sou contra o conservadorismo católico, que coloca as mulheres ali num molde, né, numa moldura, num padrão e fala que as mulheres são assim, todas as mulheres são assim, não. É claro que se uma mulher é casada e tem filhos, a prioridade dela é a sua casa, a sua família. Mas se ela for uma mulher solteira, as funções dela já vão ser diferentes, porque ela já não tem mais uma obrigação do cuidado dos filhos e do marido. E se ela for uma mulher casada que porém não teve filhos? E se ela for uma viúva? Então tem uma série de coisas que nós mulheres podemos fazer e ser úteis a Deus e o reino de Deus, que vão além, muitas vezes ultrapassam apenas o serviço doméstico, né? E o serviço doméstico, ele inclui criação de filhos, cuidado da casa e submissão ao marido. Quando a mulher não se enquadra nessas possibilidades, o próprio apóstolo Paulo fala, né, que é melhor que as mulheres estejam solteiras como ele, né? Acho que Coríntios fala, porque aí podem se dedicar melhor ao Senhor, né? E de fato, se uma mulher ou um homem, enfim, for solteiro, for solteira, ele vai se dedicar mais ao Senhor e que não entra num padrão ali católico, conservador, né, que a gente vê por aí. Então, esse livro que eu tô lendo, ele não se encaixa, pra mim, não chega no nível do Reformadoras, porque Reformadoras, pra mim, realmente, todas as mulheres citadas ali, eu analisando o meu próprio coração e a palavra de Deus, se enquadram no que seria cristão. Quando você for ler esse livro, se você quiser ler, né, se você se interessar, o livro que eu vou indicar pra vocês, que inclusive eu fiz resenha até aqui pro YouTube, que é Feminismo e Marxismo, de Ana Campagnolo, né? Então aqui é um livro de história, falando dos avivamentos do século XVIII, XIX e início do século XX, isso. E o livro Marxismo e Feminismo, de Ana Campagnolo, eu fiz uma resenha pra cá pro YouTube, uma série falando sobre a primeira onda do movimento feminista. Eu citei apenas a primeira onda baseado naquele livro. Mas tem muito mais informação lá que eu não quis trazer aqui pro YouTube, porque eu já vejo que tem bastante gente falando sobre, né? A questão do feminismo, a segunda onda do feminismo, a segunda, terceira ali, com pensadoras como Simone de Beauvoir, Beth Friedan. Aí a gente tem ali nos anos 90 a questão da pautas de raça, né? Que seriam os negros e tal. Então eu não quis trazer segunda, terceira onda, que acho que a gente já tá até na quarta onda já, né? Porque eu acho que já tem bastante gente falando sobre, e inclusive os meus vídeos foi baseado na Ana Campagnolo, e a própria Ana Campagnolo, que faz os livros, ela também fornece conteúdo aqui pra internet, né, tanto pro YouTube quanto pro Instagram. Então ninguém melhor do que ela própria pra falar sobre assuntos que ela propõe no seu livro, né? Então eu não quis trazer
esses vídeos porque eu acho que não seria relevante, né? Que o livro, desse livro, você pode comprar em e-book. Isso é muito mais barato. É apenas, quando eu comprei, né? Acho que foi ano passado, eu paguei apenas R$5 nele, né? Então, R$5 baratinho, você compra ele em digital e ele também é curtinho, né? Então, ali você tem informações sobre a primeira, a segunda e a terceira onda do movimento feminista, até um pouquinho antes da primeira onda, porque o que provoca, o que culmina a primeira onda do movimento feminista são as revoluções, principalmente a Revolução Francesa, né? Que se você for estudar a história, você vai ver que foi uma revolução bem conturbada, né? Foi bem moral até, muitas pessoas morreram, foi bem carnificina mesmo a Revolução Francesa, mas enfim. Então, a minha ideia desse livro aqui é trazer apenas algumas informações que eu achei viável, que eu achei interessante e não fazer uma resenha dele. Por quê? Porque ele é um livro grosso, né? É claro que tem livros muito mais grossos que esse, né? Assim, comparado com outros livros que eu trago resenha pra vocês, ele é um livro grosso, né? E você sabe que eu falo pra caramba, né? Eu falo. E aí, como tem muita informação aqui, então aqui a Ruth é um livro de história, né? Então aqui a Ruth, ela fala sobre a questão das revoluções, né? Americana, francesa. E aí ela já mistura com uns avivamentos que aconteceu. Eu achei isso muito bacana, muito legal. Porque, de fato, a igreja, ela sempre teve ali na história, né? Então, as revoluções que aconteceram sempre foram não provocados, mas tiveram a participação da igreja em muitos momentos. Então, a gente tem o movimento renascentista, junto com a reforma protestante, a gente tem o iluminismo, né? E em contrapartida do iluminismo, a gente tem alguns grupos, né, avivalistas, como o grupo dos moravos, o movimento dos metodistas, né, metodistas wesleyanos, metodistas calvinistas, enfim, aí a descoberta da Inglaterra, né, no Novo Mundo, né, e aí os puritanos que migraram da Inglaterra para os Estados Unidos e assim fundaram a potência que é hoje os Estados Unidos. Então, isso aqui eu achei muito interessante nesse livro, né? Por que eu não achei que ele é o mesmo livro das reformadoras? Porque em alguns momentos, e aí eu até admirava a Ruth porque ela é uma professora de história, né? Então ela conseguia contar a história sem colocar a opinião dela. Mas nesse livro aqui ela coloca um pouco a opinião dela. E aí ela cita alguns movimentos sociais, né? E movimentos sociais não é evangelho, tá, gente? Não é cristianismo. A gente tem movimentos sociais em grupos até ditos como heresia, por exemplo, o espiritismo, os espíritas, né? Espíritas, eles dão comida para os necessitados, eles doam roupa para os necessitados, eles têm toda uma questão social, né? Que eles têm até uma ideia de você contribuir para a sua pós-vida, né? Na sua outra vida, enfim, fazer boas obras, né? Boas obras entre aspas, porque boa obra só pode ser feita mediante o Espírito Santo, né? Então, aquela coisa de ser caridoso, você não necessariamente precisa ser cristão para ser a pessoa, entre aspas, caridosa. Porque alguém que não quer se arrepender dos seus pecados, não quer viver para a glória de Deus e que para aliviar sua consciência, ela dá ali comida para os pobres, ela ali dá roupa para os necessitados. Você lembra de Judas? Quando aquela mulher ali quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, uma Bíblia fala que era um óleo preciosíssimo, caro, né? E aí Judas, a gente sabe que Judas foi o traidor, né? Judas, preocupado com a sociedade, falou, nossa, ela poderia ter dado aquilo para os pobres, né? Ela poderia ter ajudado os pobres. Então, Judas estava preocupado com os pobres? Lógico que não, né? É apenas uma forma de você tentar mostrar que é uma pessoa boa ou de aliviar sua consciência, quando na verdade só o evangelho pode fazer isso. Então, algumas pautas aqui, alguns movimentos que ela cita aqui no livro, que a gente sabe que são movimentos sociais, como por exemplo o movimento da temperança, né? Que foi um movimento ali contra o alcoolismo, né, do século XVIII, XIX, por ali. A gente tem outros movimentos como o Exército da Salvação, né, quando foi criado o Exército da Salvação, começou ali mais ou menos na era vitoriana, né, e ficou conhecido, ficou famoso ali na Primeira Guerra, né, quando já se tinha, né, muito bem formado esse grupo, né, ali onde as pessoas forneciam ajuda para os soldados, né, que estavam longe de suas famílias, longe de suas casas, longe da igreja, né? Então elas forneciam ali alimento, roupas, até mesmo um momento de oração, né? Leitura da palavra, né? Para poder eles se sentirem ali acolhidos, né? Naquele momento difícil que era a Primeira Guerra Mundial. E ali, por mais lindo que sejam essas obras sociais, como o Exército da Salvação,
ou como o movimento da temperança, eles não são de pautas cristãs. Inclusive, eu quero fazer um vídeo só sobre isso. A moça que liderou o movimento da temperança, a Frances Willard, se você pesquisar no Google sobre ela, você vai ver que ela foi uma líder feminista sufragista. Então, ela é reconhecida como uma feminista sufragista, né? Que o sufrágio é a luta pelo direito ao voto, né? Então, para você saber um pouco mais sobre a primeira onda do movimento feminista, eu já tenho uma série de vídeos aqui falando só sobre a primeira onda, tá? Então, sobre a segunda, terceira, tem outras pessoas falando sobre, aqui eu falo só sobre a primeira. Então, como pode uma feminista sufragista, que a princípio, eu vou falar, né, num outro vídeo sobre ela, a princípio até teve alguns contatos com alguns cristãos, mas depois decidiu viver a sua vida ali separado, né, dos cristãos, né, porque ela queria um movimento social, então ela precisaria do máximo de apoio possível. Então ela preferiu apoio político ao invés de apoio da igreja, né? Então chegou um certo momento que ela viu que só o apoio da igreja não era suficiente, ela precisava de mais pessoas que apoiassem a causa, então ela preferiu se juntar a apoios políticos, né? Então ela teve o maior número de pessoas ali auxiliando ela teve mais êxito, né, naquilo que ela estava querendo, né, que era um alcance maior. A gente sabe que o ser humano, ele gosta de poder, ele tem sede de poder, né? Então ela conseguiu mais destaque, conseguiu fama, conseguiu o que ela queria, né, ser vista, enfim, com apoio político e não com apoio da igreja, né? Então, qual que são os meus planos para esse livro? Não fazer uma resenha dele, porque, como eu falei, é grosso. Algumas coisas aqui eu não concordei, tá? Eu li aqui que eu não achei legal. Então, a minha ideia é fazer vários vídeos com vários temas diferentes, né, baseado nesse livro, não necessariamente uma resenha, mas baseado nele. Então aqui a gente pode tirar isso que eu acabei de falar pra vocês agora, como o movimento da temperança, o que foi o movimento da temperança. Dá pra gente falar sobre os metodistas, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a bibliografia de Susan Wesley, e eu queria muito saber a opinião da Ruth sobre, né, a Susan Wesley, porque eu li a bibliografia dela e eu achei algumas coisas um pouco estranhas, né? E até comentei lá, você pode, né, achar que eu tava meio que puxando sardinha pro meu lado, porque realmente a fé dela é diferente da minha, né? Mas tem uma coisa muito interessante que eu vi nesse livro aqui, que complementou a minha ideia sobre Susan Wesley quando eu falei ali na bibliografia dela, né? Eu fiz uma resenha aqui, tá aqui disponível no YouTube, né? É só você ir lá ver se você quiser. Então dá pra me falar sobre os metodistas, né? O porquê que se dividiu, metodistas wesleyanos, metodistas calvinistas. Gente, avivamento do século XIX, do século XVIII, ela fala até mesmo da Rua Azusa, né? E aí também eu vou começar a ler, né? Eu li até aqui, gente, ó, esse tanto aqui. Eu vou começar a ler agora sobre a Rua Azusa. Deixa eu abrir aqui a página pra vocês. Aqui, ó, Missão na Rua Azusa. Vocês vão conseguir ler aí? Ó, tá escrito aqui, ó. Então é aqui que eu vou começar a ler agora. E é interessante porque eu até falei pra vocês, né, no vídeo de Edé Jordana, um vídeo anterior a esse, né, que tem muita gente aí falando que os arminianos não são nossos irmãos, que é a Assembleia de Deus, né? E aí eu discordo completamente, gente, eu discordo completamente. Eu tenho assistido muitos pastores da Assembleia de Deus, pastores sérios, pastores que amam a palavra de Deus, amam, né, a falar da palavra de Deus e claro que alguns pontos são um pouco diferentes dos nossos, mas assim, falando pra vocês que pastores sérios da Assembleia de Deus, os pontos que eles têm de divergência são pouquíssimos, tá, gente? Eu tô falando assim porque eu tô assistindo muitos pastores ultimamente da Assembleia de Deus, não de propósito, porque realmente eu gosto, tô gostando e eu não sou da Assembleia de Deus, eu já fiz uma igreja neopentecostal, já saí de lá. Mas tem muitos pastores sérios na Assembleia de Deus. Na verdade, estou muito feliz com o que Deus tem feito na Assembleia de Deus, porque às vezes eu vejo alguns vídeos aqui na internet e são realmente vídeos de não apenas os líderes, os pastores, mas os membros das igrejas muito comprometidos com a palavra de Deus. O que é pregar o evangelho? Hoje pregar o evangelho na cabeça das pessoas é dizer coisas bonitas. Deus te ama e tem um plano, não sei o que lá. Mas na verdade, na vida real, isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, em resumo, é dizer que as pessoas precisam se arrepender do tipo de gente que são, do tipo de vida que levam, ou elas irão para o inferno. Isso é pregar o evangelho. Não é, ai, você é tão lindo, você é a obra-prima.
Isso aí não é pregar o evangelho. Você está entendendo? Vamos cantar. E aí vai cantando e a pessoa, nossa, que lindo isso. E o cara é do inferno e acha bonito. Então, se alguém que não é de Deus está ouvindo você pregar e se sentir bem, você falou qualquer coisa menos o evangelho. Menos o evangelho. Porque o evangelho é o confronto. Então a Assembleia de Deus mesmo, ela é uma igreja séria. E ultimamente eu tenho realmente estado muito admirada com não apenas os pastores, mas os membros, sabe? Comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com Deus. Então aqui ela fala sobre a Rua Azusa, que foi quando começou a Assembleia de Deus, né? E eu quero ler sobre, realmente eu tô com o coração aberto para ler sobre, porque eu não sou da Assembleia de Deus, né? Mas respeito muito. Tem muitos pastores que eu respeito muito, inclusive tem uma série que eu tô querendo fazer aqui, que é Teologando com os Pastores, ou Aprendendo com Pastores, trazendo alguns vídeos de pregações aqui pra gente reagir, assistir junto. E os que eu separei até agora são todos da Assembleia de Deus, tá, gente? Não foi de propósito, eu juro. Foi realmente pregações que eu assisti aqui em casa, às vezes no meu dia de folga, eu coloco lá e vou fazer minhas coisas e me edificam. E eu gostei de assistir, eu gosto de assistir. Tem, por exemplo, o pastor Eliseu Rodrigues, que eu já assisto há anos ele, sabe? Muito antes de eu até me mudar de igreja, né? Põe na mão da bochecha do irmão, balança ele até ele irritar. Aí o fogo cai, aí acaba o culto, alguém pergunta pra quem tava no culto, como foi o culto? Foi uma bênção. E a palavra? Mistério. Mistério. Eu amo as pregações dele. Reagir a um vídeo aí, mais uma vez, como eu não tenho aqui um outro meio, uma outra forma de ver o vídeo aqui ao vivo com vocês, né, que seria um notebook ou um outro celular, vou deixar aí pra vocês, tá na tela, um vídeo que eu vi da Assembleia de Deus, vou botar aí pra vocês, de uma igreja que tinha admitido um pastor, né? Na verdade, ele foi um pastor que foi genro do pastor antigo. Na verdade, ele foi um pastor que foi genro do pastor antigo. E um pastor, né, esse pastor antigo mudou o testamento, né? Doa o testamento da igreja, não sei como é que funciona, para que o sucessor dele fosse o genro dele. E aí os membros da igreja ficaram indignados porque eles não queriam aquele pastor, eles queriam que tivesse uma eleição, uma forma clara, uma forma limpa de suceder o cargo, né? Eles queriam um pastor que fosse de acordo com a palavra de Deus, que amasse a Bíblia, né? Que pastoreasse eles, e não um pastor que simplesmente foi colocado ali porque é da família do pastor, né? Uma nota de esclarecimento que é claro que eu sou contra barracos na igreja, né? Mas achei interessante o fato da igreja querer uma eleição, uma forma limpa para se admitir um pastor de... Enfim, então vejam um vídeo aí e eu já volto. Estamos tentando fazer o culto. Irmãos que vieram para o culto, faz assim novamente, por favor. Quem veio para o culto, eu não utilizarei do púlpito para me pronunciar, mas nós nos pronunciaremos. Tá bom? Deus os abençoe. Obrigado. Pode desligar tudo. Então, gente, eu vi esse vídeo e achei muito interessante falar pra vocês, porque a reforma protestante foi justamente isso, né? Você ter livre acesso, né? Uma pessoa leiga, uma pessoa que só sabe ali o português, né? Poder ter acesso à palavra de Deus sem precisar de um líder, né? Alguém que, de acordo com a Igreja Católica, né? Era a única pessoa suficiente de poder interpretar a Bíblia, né? E Lutero diz, não. Então, hoje em dia a gente tem a Bíblia na nossa língua, né? Isso é uma obra de Deus, Deus nos forneceu a Bíblia, para que todos nós, sendo líderes na igreja ou não, pudéssemos ter acesso à palavra de Deus e pudéssemos discernir por meio do Espírito Santo o que é correto, né? Então, isso quer dizer que a gente não precisa de pastor? Não quer dizer isso. A gente precisa de alguém
que entenda um pouco mais do que a gente para nos guiar na palavra do Senhor. Mas todos nós podemos ter acesso, temos livre acesso ao trono de Deus por meio do Espírito que nos revela a sua palavra, né? E assim a gente pode saber qual é o melhor líder para nossa igreja, quem pode estar liderando a gente e guiando a gente até os céus, né? Então, achei muito interessante esse vídeo, gente, achei bem legal mesmo. O outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, também da Assembleia de Deus, vou botar aí na tela pra vocês, é de um pastor, né, numa igreja local, também da Assembleia de Deus. E esse pastor, ele deveria arrecadar um dízimo especial da igreja e doar para a igreja sede, né? Só que a igreja dele estava precisando trocar, se eu não me engano, o telhado, precisando fazer uma reforma. Então esse pastor dessa igreja local decidiu não doar esse dízimo para a igreja sede, né? Para a sede da Assembleia, e decidiu investir o dinheiro na igreja local deles, né? Com a reforma aí, né? Porque, se eu não me engano, os telhados que estavam precisando de reforma porque chovia e entrava água dentro da igreja. E aí, só porque esse pastor não quis doar o dinheirinho ali para a igreja sede, ele foi ameaçado de ser expulso da igreja. E olha só que impressionante, gente. Os membros da igreja se revoltaram, fizeram um baixo-assinado contra o presidente que queria, né, destituir o pastorzinho do cargo. E eles fizeram um baixo-assinado para tirar o presidente, porque ele estava equivocado e porque o pastor da igreja local estava preocupado com a sua igreja local, com os seus membros, que os membros que tinham ali doado suas ofertas, os seus dízimos para aquela igreja local, precisavam de um lugar confortável para poder cultuar o Senhor. Então você vê que é um pastorzão esse, né? Com um pastor desse, lógico que a igreja local vai amar, né, gente? Então eles fizeram um baixo-assinado para manter o pastor deles, o pastor local deles, e para expulsar o líder da Assembleia aí, o pastor presidente, né? E vejam aí o vídeo, gente. E o pastor presidente Wagner Gabi pode ser destituído do cargo. Tudo começou quando o pastor Wagner Gabi, atual presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, tomou uma decisão polêmica. Ele afastou-lhe um pastor de uma congregação local porque este utilizou o dinheiro dos dízimos e ofertas para reformar o telhado da igreja, que estava em risco de desabamento. Segundo o protocolo, todo o dinheiro arrecadado deveria ser enviado à sede da igreja em Curitiba, e a decisão do pastor local de usar os recursos para a reforma gerou um grande conflito. Os membros da congregação não aceitaram bem essa decisão e rapidamente se mobilizaram para reverter a situação. Eles coletaram 215 assinaturas, o número necessário para que a questão da destituição do presidente fosse colocada em pauta na próxima Assembleia Geral Ordinária, marcada para o dia 28 de janeiro. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o pastor enfrenta problemas. Em uma AGO anterior, os membros da igreja decidiram impedir que ele utilizasse um apartamento avaliado em 3 milhões de reais, que havia sido adquirido com recursos da igreja para uso pessoal dele e de sua esposa. A situação segue indefinida e a expectativa é grande para o que será decidido na Assembleia Geral do dia 28 de janeiro. Será que o pastor Wagner Gabi permanecerá no cargo ou será destituído, né? O que você acha dessa situação? Deixe seu comentário e fique ligado para mais atualizações. Então, gente, olha, vendo esses vídeos, a gente pode ter certeza que a Assembleia de Deus é uma igreja séria. Muitos pastores da Assembleia de Deus que realmente são homens sérios, preocupados com a palavra de Deus, e os assembleanos são nossos irmãos, e inclusive tem muitos pastores reformados que estão se manifestando a favor, né, dos pastores da Assembleia de Deus, inclusive o pastor Renato Vargas fez uma nota no Instagram dele, dizendo que os arminianos são os nossos irmãos porque eles creem na cruz de Cristo, creem na salvação pela graça, pela fé. Então os pontos de divergência que nós temos são pouquíssimos, tá, gente? Eles não são hereges, como disse aí um pastor aí, vejam lá no vídeo da Jordana, e eu tive todo o cuidado do mundo pra não falar mal de pastor nem nada, porque eu acho que isso não me compete. Mas enfim, trazendo essas atualizações pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente vai bate-papo, né? Diferente de react também. E aí, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima.